Tertúlia da Astrolosofonia. Luís, já viste? Incrível! O tempo passa e nós estamos quase a caminho da 50ª, Luís. E hoje, com uma convidada muito especial, Isabel Antunes, não é, Luís? Que já vamos Exato, Agostinho. apresentar. Mas Uhum. antes de eu apresentar a Isabel Antunes, sejam todos bem-vindos. Já sabem que para estarem aqui só astrolosófonos é questão. E para ser astrolosófonos é muito fácil, é só enviar um e-mail e dizer quero ser, adorava ser astrolosófono. É gratuita a entrada, nós queremos promover a comunhão, queremos criar uma comunidade de língua portuguesa e de que falam astrologuês, não é, Luís? É verdade. Fala então, por Muito. favor, as regras da nossa tertúlia, porque foi Ora criado bem, pelo Saturno em Aquário e nós somos. mas Alexandra, basta. Calma, esqueceste de uma coisa. Quem quiser ser membro tem que mandar aqui, um e-mail para. É só mandar um e-mail para astrolusofnia. Vou meter aqui alguns aqui em cima. Astrolusofonia@gmail.com e dizer só apenas eu quero ser membro. E quinta-feira do mês, haver palestrantes sempre na língua portuguesa e a primeira meia hora digamos, é o nosso palestrante a falar, que hoje temos aqui a Isabel connosco, mas para quem está aqui presente temos só umas pequenas regras, portanto. Uma a Alexandra ou eu vamos ficar com o microfone mudo, ou seja, que é para estarmos a ouvir aqui a palestra do nosso palestrante, passa a redundância. Convidamos a terem todos a câmara aberta. E, muito importante, que é grande primazia estarmos aqui ao vivo, é quem quiser fazer perguntas, faça favor de meter aí no chat o seu nome ou pergunta para depois, quando terminarmos esta primeira parte, possamos falar e fazer perguntas. E não te esqueças de pedir para as pessoas porem a câmara aberta, não é? Obviamente, já disse Porque, isto. porque a ideia é a gente se conhecer, não é? Isso é super. Aliás, é por isso que isto é uma comunidade, é mesmo por isso, para nós estarmos aqui falarmos, tirarmos dúvidas, estarmos novos. Aprendermos, falarmos em astrologuês e divulgarmos o trabalho da astrologia no mundo. E ainda melhor, na língua portuguesa. Podes apresentar hoje a nossa convidada, a Isabel Antunes, que hoje com um tema que é muito querido para nós. Quer dizer, eu gosto de todas as palestras, mas esta aqui tem um gostinho especial, porque realmente a astrologia e a parte de desenvolvimento pessoal e de crianças é uma coisa que para mim é super importante. Portanto, hoje temos o tema a criança interior e o seu caminho evolutivo através do mapa astrológico. Alexandra, por favor, apresenta-te esta super convidada de hoje. Ok, Luís, ok. Então, a Isabel Antunes é uma professora já há quase 20 anos e fundou uma escola muito curiosa que junta a astrologia tradicional com a moderna, que é algo que é muito querido por mim e às vezes é considerado uma blasfémia, não é? Mas a verdade é que eu acho que deve-se unir as duas, porque as duas é a mesma coisa, é a astrologia, só que uma é aos tempos de agora e os outra é antiga. Eu adorava que se unisse. Então ela faz essa proposta e que eu acho muito interessante. E então chama-se Centro de Astrologia Tradicional e Moderna, que é Uhum. o CATM. E então ela faz várias abordagens, astrologia natal, eletiva, médica, horária e fez connosco o Solar Fire, não podemos esquecer. Verdade, Foi um curso verdade. espetacular que me ajudou, quer dizer, ainda está-me a ajudar, ainda preciso estudar mais um bocadinho, mas é ótimo, foi ótimo. E faz imensos cursos nesta perspectiva e com as duas técnicas Uhum. misturadas. E Ela, na teve, verdade, diz, não Luís. estava-me a lembrar que também esteve connosco nas jornadas E também astrológicas teve nas jornadas, pois foi. Exato. Então, ela era economista, tirou o curso de Economia na Universidade Nova de Lisboa. E ela deixou, por causa deste amor à astrologia, olha que eu estou a reconhecer aqui. E ela também faz outras técnicas, não é só astrologia, ela faz hipnoterapia também. E Uhum. concilia, o que eu acho muito interessante, mas de facto é preciso estudar bastante. E ela estudou na London College of Clinical Hypnosis. Espero que tenha dito Uh, bem, em 2006. E ela lá nessa escola é colaboradora, é supervisora, é tutora, é tudo e mais alguma coisa, e professora. Formou-se também em PNL, fez um curso também em inglês que se chama EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing and Coaching. Luís, olha, não sei dizer isto bem, porque é muito complicado. É palestrante a nível nacional e internacional, é autora de diversos artigos e publicações. É virgem, Luís, estás a perceber? Não vai parar de sim, trabalhar e fazer exatamente. 50 coisas. Portanto, eu ia ficar aqui a ler o currículo, mas não, vamos começar. Isabela, obrigada por estar aqui connosco, Muito obrigado obrigada por por estar teres aceito o connosco nosso e ter convite. aceito o convite. Um beijinho e boa palestra! Vamos a isto, Luís? Vamos. Olá Alexandra, olá Luís, viva! Bem-vindos todos os que estão hoje aqui connosco a acompanhar-nos nesta conversa astrológica.
Aproveito para vos agradecer, Alexandre e Luís, pelo convite que me fizeram em estar aqui hoje convosco e dar-vos parabéns por esta excelente iniciativa que têm de promoverem um espaço mensal com várias partilhas astrológicas sobre vários temas, convidando vários astrólogos a estarem aqui e desta forma contribuírem para promover a astrologia para mais pessoas. Muitos parabéns mesmo! E eu hoje vou estar aqui a falar-vos sobre a criança interior e o seu caminho evolutivo no mapa astrológico. Eu resolvi trazer-vos aqui o tema da criança interior porque, na realidade e na nossa vida adulta, muitas das nossas escolhas, dos desafios que vivemos, dos padrões que repetimos, que muitas vezes não temos consciência e que nos condicionam, das crenças que temos sobre nós mesmos e também sobre o mundo à nossa volta, são muito associadas àquilo que nós vivemos, experienciamos e àquilo que sentimos nos nossos primeiros anos de vida enquanto criança. Então, ter acesso a toda esta informação, perceber aquilo que se passou, como é que tudo aconteceu, pode ser extremamente revelador e até muito transformador. De qualquer forma, importa dizer que estas memórias, nós não acedemos a elas com facilidade. Porquê? Já aconteceram há vários anos, é natural não nos recordarmos e muitas delas foram reprimidas. De qualquer forma, tenho aqui uma boa notícia a dar-vos. A astrologia pode nos dar aqui um grande contributo. Com a análise do nosso mapa astrológico, nós podemos compreender aquilo que se passou, aquilo que vivemos lá atrás, o que é que sentimos enquanto crianças, como é que tudo aconteceu. E o mapa astrológico pode ajudar-nos a compreender porque é que estamos a repetir determinados padrões. O que é que está por trás de tudo isto? Porque é que eu tenho que lidar com estas situações? Ou seja, o mapa dá-nos aqui muitas respostas, ajuda-nos a compreender tudo isto, a perceber também o que é que podemos fazer para que nos sintamos melhor, para ultrapassarmos todos estes desafios e vivermos a nossa vida com muito mais realização e muito mais bem-estar. Eu pretendo abordar este tema, primeiro falando aqui um pouco sobre o conceito da criança interior e de seguida irmos aplicar todos estes temas ao mapa astrológico. Então, a criança interior. A criança interior é um conceito da psicologia que representa a nossa parte emocional, espontânea, curiosa, criativa, inocente, que quer expandir e que quer conhecer o mundo. Ela representa uma parte que todos nós temos dentro de nós e que está associada a todas as experiências vividas durante os nossos primeiros anos de vida enquanto crianças que fomos. Ela também é guardiã das memórias mais profundas moldadas pelas experiências e emoções vividas na infância através do seu olhar de criança que um dia fomos. É importante referir que estas memórias são memórias com um grande teor emocional, até porque durante os primeiros anos de vida a nossa parte racional ainda está muito pouco desenvolvida. Também é importante realçar que estas memórias estão associadas à forma como nós em criança interpretamos a realidade à nossa volta com o nosso olhar de criança, onde obviamente há muitas questões da vida que em criança nós ainda não temos noção, não temos consciência. Por exemplo, vamos imaginar uma criança está em casa e quer ir brincar com os pais. Então vai ter com os pais e pede-lhes, vamos brincar todos juntos. E vamos imaginar que os pais estão ali com uma série de tarefas que têm que fazer, com várias responsabilidades. E, portanto, naquela altura não conseguem ir brincar com a criança. E transmitem isso à criança. Obviamente isto depois vai depender das características de cada criança, da forma de ser de cada uma, mas pode acontecer que a criança se sinta sozinha, a ter que brincar sozinha. Isto pode lhe trazer algumas fragilidades, algumas inseguranças. Algumas crianças poderão achar que os pais se calhar não gostam dela, outras podem sentir-se que não são merecedoras. E se este tipo de vivências se repetirem, se repetirem aqui com alguma frequência, isto pode de alguma forma desencadear algumas consequências a nível da autoestima desta criança, do seu autovalor e também da forma como mais tarde ela irá desenvolver vínculos com todos à sua volta. Com o passar do tempo, muitas destas memórias emocionais têm tendência a ser reprimidas por mecanismos de defesa que inconscientemente criamos. E por serem inconscientes estas memórias, muitas delas, elas acabam por atuar nas nossas vidas de forma automática, de forma direta,
comandando uma parte das nossas vidas. E é importante termos noção e clareza sobre tudo isto. Enquanto não ganhamos consciência do que sentimos e vivemos no nosso mundo interior enquanto criança, ficamos à mercê de memórias que nos comandam, repetindo padrões de infância em adulto. E tal como Carl Gustav Jung, alguém que nos trouxe muito este conceito da criança interior, nos diz, o inconsciente pessoal contém memórias que foram esquecidas, por exemplo, memórias de infância que foram reprimidas, mas que apesar disso continuam a influenciar a vida consciente. E em relação a estas memórias, queria-vos dizer que não é a nossa história de vida que nos marca, mas sim aquilo que nos marca são as cargas emocionais associadas a cada vivência que nós tivemos lá atrás, tal como no momento presente. Eu costumo usar uma metáfora, é como se tivéssemos uma mochila invisível atrás das nossas costas e nessa mochila estão todas as cargas emocionais, sejam aquelas emoções construtivas de entusiasmo, de alegria, de confiança, ou aquelas cargas emocionais de tristeza, de fragilidade, de solidão. Todas elas estão dentro de nós, estão nesta mochila invisível que podemos ter às nossas costas e acabam por pesar-nos, não é? Acabam por estar sempre connosco e por de alguma forma terem um grande impacto na nossa vida no momento presente. De qualquer forma, podemos dizer assim, mas eu agora já cresci, sou adulto, a minha vida mudou, eu agora até vivo numa outra cidade, já não vivo com os meus pais, vivo com outras pessoas, tenho um estilo de vida diferente daquele que tinha quando era criança e está tudo certo. Mas enquanto não ganharmos consciência destas questões, destes padrões que repetimos, destes desafios que precisamos de ganhar consciência e de trabalhar, a vida vai trazer-nos os mesmos padrões de infância e, obviamente, com os estímulos que esses padrões desencadeados pelo exterior nos vão criar dentro de nós, isso vai fazer-nos sentir no nosso mundo interior exatamente as mesmas emoções, as mesmas questões que sentimos lá atrás enquanto crianças, estando por isso continuamente a repetir o mesmo padrão. Então é muito importante ganharmos consciência de tudo isto, porque quanto mais consciência tivermos sobre nós mesmos, sobre a nossa história de vida, os nossos primeiros anos de vida, obviamente mais liberdade podemos ter, mais possibilidade temos de sair do nosso mecanismo automático de condicionamento e podermos começar a decidir, podemos começar a fazer outras escolhas, tomarmos outras decisões, sermos mais livres e, portanto, vivermos uma vida melhor, com mais liberdade, que tenha mais a ver connosco mesmos. Então, agora, pegando neste conceito e nestes temas, eu gostaria de olhar então para o mapa astrológico. Para abordarmos este tema, vamos iniciá-lo olhando para a casa 4. Porquê? Porque a casa 4 representa o nosso ambiente familiar de infância e realmente é aqui que nós nascemos, é neste lar, no nosso lar de infância. E esta casa 4 fala-nos sobre as nossas primeiras experiências de vida, sobre aquilo que sentimos neste lar, sobre as primeiras aprendizagens que tivemos com os nossos pais, com os nossos cuidadores e como tudo aconteceu e como tudo se passou. Então é muito importante olharmos para ela. Também será interessante, através do olhar desta casa 4, interligarmos com tudo aquilo que o mapa contenha, símbolos astrológicos, planetas, casas e por aí fora, e que de alguma forma estejam interligadas com esta casa 4. E a partir da casa 4, e fazendo vários tipos de interligações, conseguimos contar uma história sobre a vida de cada um de nós, sobre a nossa infância, os primeiros anos de vida. Então, por exemplo, como consta aqui neste mapa, vamos imaginar que temos uma casa 4 que inicia com energia de Virgem. Isto indica-nos que temos aqui um lar estruturado, organizado, prático, um lar mais calmo, mais tranquilo, com rotinas. Tudo isto pode ter trazido à criança uma sensação de segurança, de estabilidade, de conforto. Também poderá ser um lar onde a criança pode ser encorajada a concretizar, a ser mais prática, a desenvolver o lado prático da vida, aprender também a ser mais responsável, e tudo isto pode ser muito construtivo e positivo. De qualquer forma, para algumas crianças, este lar também pode ser um lar muito exigente, onde possa haver aqui muita crítica, rigidez,
que possa trazer aqui algum desconforto à criança. Para outras, pode ser um lar pouco dinâmico, com poucos estímulos criativos, um lar que não dê aqui muito espaço para grandes brincadeiras, descobertas, para um lado mais lúdico da vida, ou um lar onde também não haja aqui muito espaço para muitos sonhos e fantasias, temas normalmente tão importantes para nós enquanto crianças. Eu já agora quis trazer este exemplo de Virgem na Casa 4, porque há uns tempos atrás acompanhei uma pessoa que efetivamente tinha Virgem na Casa 4 e aquilo que ela me dizia é que o lar onde ela viveu, onde ela cresceu, era um lar muito desorganizado, era um lar muito caótico. Ela dizia-me até que os pais dela eram hippies. Mas aquilo que acontecia é que ela tinha uma irmã mais nova, com poucos anos de diferença, e ela sentia que tinha que cuidar da irmã. Porque se não fosse ela a cuidar da irmã, assumir a responsabilidade pela mana mais nova, algo poderia correr mal e podia não ser bom e não ser positivo. Então, por exemplo, ela contou-me várias histórias, vou partilhar aqui uma, de ser um dia à tarde e os pais irem descansar, irem dormir, ela também acabou por adormecer e quando ela acorda já era tardíssimo, já tinha passado a hora de jantar e os pais continuavam a dormir. E ela olhou para a mana mais nova e percebeu que ela não tinha jantado. Então, sozinha, e ela tinha à volta de uns 4 anos nesta altura, ela foi até à cozinha, aquecer leite, fazer um biberão e dar à mana, para a mana poder comer alguma coisa e não ficar sem jantar. Ou seja, no seu mundo interior de criança, que é isto que a Casa 4 nos mostra, é como é que cada um de nós viveu e sentiu este lar. Ela sentiu que era um lar para ela muito exigente, que ela tinha que assumir aqui responsabilidades que na realidade quem as deveria ter assumido seriam os pais e não ela, porque ela também era criança. Então, queria também aqui dizer-vos que nesta análise desta Casa 4, e quando eu começo a olhar aqui para o que está na Casa 4, há uma pergunta que eu coloco logo, é como é que será que esta criança sentiu este lar? Como é que será que esta criança viveu este lar? Será que este lar foi ao encontro das suas necessidades e preencheu-a emocionalmente, trazendo-a mais confiança, mais bem-estar interior? Ou será que este lar, pelo contrário, não foi ao encontro às suas necessidades, trazendo desconforto, vazios emocionais, algumas fragilidades? Então, para começarmos a abordar este tema e começarmos a perceber como é que tudo isto aconteceu, é importante acrescentarmos aqui a Lua nesta análise. Até porque a Lua, como aqui está e como agora aqui coloquei, representa as nossas necessidades emocionais, não é? A nossa gestão emocional, aquilo que necessitamos para nos sentirmos bem emocionalmente e para além disso, e como vamos ver um bocadinho mais à frente, ela também fala-nos sobre os nossos primeiros 4 anos de vida. Ela representa esta fase das nossas vidas. Então, por exemplo, neste caso, temos aqui uma Lua em Leão, então seria uma criança que iria necessitar de dinamismo, um lar com dinamismo, com atividade, onde pudesse expandir, onde pudesse brincar, ir à descoberta, onde se pudesse expressar, criar, ser criativa. Seriam temas importantes, não é, para ela. Isto iria lhe trazer conforto emocional, preenchimento emocional e também aqui com uma Lua no signo de Leão, há aqui uma necessidade de ser valorizada, de receber elogios, sentir-se reconhecida pelos pais, sentir que lhe dão atenção, que estão com ela. Portanto, seriam temas para ela importantes. Talvez este lar de Virgem pudesse não lhe trazer aqui grande dinamismo, não é? Grande espaço para todo este lado lúdico e talvez, podendo ser um lar um pouco mais crítico, tendo aqui Virgem na Casa 4, talvez ela pudesse sentir aqui alguma dificuldade em sentir-se valorizada, não é? Algo tão importante para uma Lua em Leão, ainda para mais numa Casa 2, que é a casa que fala-nos sobre o nosso autovalor. E lá está, se este lar não a preencher nestas temáticas, isto poderá contribuir para que o seu autovalor vá ficando um pouco mais fragilizado e depois em adulto poder ser alguém com uma autoestima um pouco mais debilitada. Vamos imaginar que a Lua não estaria aqui no signo de Leão, mas, por exemplo, estaria aqui num outro signo de Terra, no signo de Touro, por exemplo, onde iria estar muito confortável.
a lua em Touro está mais forte, está exaltada, também está em triplicidade, ou mesmo uma lua no signo de Capricórnio. Então, de alguma forma, se assim fosse, provavelmente este lar iria ter aqui mais registros que pudessem contribuir para que a criança se sentisse um pouco mais alimentada, mais preenchida do ponto de vista emocional. Nesta análise podemos enriquecê-la olhando aqui para o regente da casa 4. O planeta regente da casa 4 é aquele que simboliza por excelência este ambiente familiar de infância. Tendo uma casa 4 a iniciar em Virgem, então o regente desta casa 4 seria o Mercúrio. E seria importante verificarmos em que signo é que o Mercúrio se encontra. E desta forma podemos combinar este signo de Virgem, onde está a casa 4, com o signo onde está o regente, ou neste caso com o signo onde o Mercúrio pudesse estar. Com esta combinação conseguiríamos perceber mais sobre este lar, compreender melhor a história familiar vivida neste lar, acrescentando aqui outros ingredientes. Porque lá está, esta primeira análise que fizemos, aqui com Virgem na casa 4 e esta Lua em Leão, é uma análise inicial, onde podemos suspeitar que poderá ter havido este tipo de registros, mas vamos lá aprofundar esta análise e vamos lá perceber o que é que o mapa nos mostra mais sobre este tema. Então, por exemplo, vamos imaginar que o Mercúrio estaria num signo de fogo. Então aí, este Mercúrio em fogo iria trazer este lar mais vivacidade, mais dinamismo, mais expressividade, ou seja, temas que, por exemplo, esta Lua em Leão iria gostar bastante. Vamos imaginar que, em vez do Mercúrio estar num signo de fogo, que ele iria estar no signo de água. Então, neste caso, iríamos acrescentar este lar um lado mais emocional, um lado mais de afeto, vivência de afetos, de colo, de mimos, provavelmente a esta criança. Também seria importante verificarmos a casa onde o Mercúrio iria estar. A casa onde o regente da casa 4 se encontra é muito importante porque indica-nos temas muito importantes neste lar, temas que estão muito presentes neste lar. Então, vamos imaginar que, por exemplo, o Mercúrio iria estar aqui numa casa 3, seja no signo do Leão, seja no signo de Virgem. Se o Mercúrio estivesse na casa 3, a casa 3, por exemplo, fala-nos sobre tanto os primos, os tios, os avós, os irmãos, portanto, sobre toda a nossa família. Então, poderia indicar-nos que seria muito comum a família reunir-se, portanto, estarem todos juntos, irem à casa dos avós, almoços em família, à casa dos tios, portanto, estar com os primos, portanto, haver aqui muita ligação com o resto dos membros da família, por exemplo. A casa 3 também nos fala das pequenas deslocações. Também poderia, por exemplo, neste lar, haver aqui uma tendência para irem passar, por exemplo, fins de semana fora, portanto, pequenas viagens, ir à descoberta de zonas de Portugal e, portanto, haver aqui este registro também de passeios, de viagens, também aqui presente neste lar. Será também muito importante olhar para a condição do Mercúrio, ou seja, sendo este Mercúrio o planeta que representa este lar, será importante percebermos, será que o Mercúrio está em boas condições neste mapa? Ou seja, será que ele está fortalecido? Ou será que este Mercúrio está mais debilitado, mais fragilizado? Se o regente da casa 4 estiver fortalecido, isso será um bom indicador de que a criança se sente, em relação ao lar, mais satisfação, se aprecia mais o lar, valoriza mais o lar onde está e sente que este lar lhe traz questões que são positivas. Se o regente da casa 4 está debilitado, está fragilizado, então de alguma forma a criança pode sentir em relação ao lar algum desconforto, alguma insatisfação em relação ao lar. Portanto, toda esta análise é muito importante fazer aqui também em relação ao regente da casa 4. Também podemos aqui acrescentar algo também muito importante, que é verificarmos o que é que existe nesta casa 4. Será que temos aqui planetas, outros símbolos astrológicos? Tudo aquilo que estiver na casa 4 será muito importante ser analisado, porque tudo isso vai contribuir para descrevermos o lar, aquilo que aconteceu, aquilo que a criança viveu neste lar. Para além disso, se tivermos aqui planetas, será importante vermos a que casa ou que casas esses planetas que estão na casa 4 regem. Ou seja,
Vamos, por exemplo, imaginar que temos uma Vênus numa casa 4. Então, esta Vênus, ela vai reger, por exemplo, o signo de Balança. E neste caso, a casa 5 inicia com o signo de Balança. Então, poderíamos dizer que a Vênus iria representar os temas da casa 5, que entre eles temos aqui o lado lúdico, as brincadeiras, os hobbies, a parte artística. Então, por exemplo, representa a Vênus estes temas desta casa 5 e estando ela numa casa 4, então ela iria trazer para este lar estes temas. Provavelmente esta criança poderia sentir que haviam muitas brincadeiras neste lar, poderia sentir que os pais a estimulavam, por exemplo, a ter hobbies, vários tipos de hobbies, atividades de lazer. Por exemplo, poderiam ser pais que tinham como hábito levar a criança a espetáculos, teatro, cinema. Provavelmente todo este tipo de registros poderiam estar aqui associados a este lar. Um outro tema muito importante que eu gostava de vos trazer e que também enriquece muito a análise deste ambiente familiar de infância é esta técnica das idades do ser humano, onde através desta análise verificamos que cada planeta representa um período das nossas vidas. A Lua, dos 0 aos 4 anos, e o Mercúrio, por exemplo, dos 4 aos 14 e por aí adiante. Então, representando a Lua este período das nossas vidas, é importante olharmos para a Lua também enquanto esta fase da nossa vida e percebemos como é que ela está no mapa. Será que a Lua está confortável, está numa boa condição, não é? Isso então poderá indicar-nos que provavelmente estes primeiros anos de vida foram anos mais simpáticos. Será que esta Lua está mais fragilizada? Então aí isso poderá indicar que houve aqui mais desafios, que foi talvez um período menos fácil. Tudo isto é muito importante nesta análise do nosso ambiente familiar de infância. Pegando neste tema e trazendo apenas aqui um pequeno exemplo, porque sobre este tema muito haveria a dizer e muito haveria aqui a acrescentar, vamos, por exemplo, olhar aqui para a Lua, não é? Enquanto as experiências emocionais vividas nos nossos primeiros anos de vida e associá-la aqui e ver enquanto alguns aspectos. Vamos imaginar, por exemplo, que temos um aspecto entre a Lua e o Saturno. E temos aqui um aspecto mais desafiante, ou seja, uma conjunção, uma quadratura ou uma oposição entre a Lua e o Saturno. O que é que isto nos pode trazer? Então, aos olhos desta criança, não é, que tem este aspecto no seu mapa, a criança pode ter sentido, nos seus primeiros anos de vida, alguma frieza emocional, alguma secura emocional, restrições, talvez os pais possam ter estado mais ausentes e poucos disponíveis para a criança pode ter crescido com uma sensação de falta de mimos, de falta de afeto, pode ter crescido com a sensação de que o alimento emocional é escasso, que existe pouco. Então, depois em adulto, quando cresce, há aqui uma tendência, não é? Uma vez que teve estas aprendizagens lá atrás na infância, de ser um adulto mais distante a nível emocional, que contém as suas emoções, que pode ter aqui um medo de expressar os seus afetos, uma dificuldade em expressá-los, que se distancia dos outros, ou seja, que mostra aqui alguma frieza emocional. Lá está, ao fazê-lo, está de alguma forma a repetir estes padrões de infância, ao distanciar-se dos outros, não é? Porque poderá haver aqui também aqui alguma dificuldade em estabelecer vínculos com os outros, tendo medo em expressar os seus afetos, também haver aqui um receio em ligar-se aos outros, não é? E, portanto, conter-se mais, ficar mais no seu mundo, não é? E aqui estamos a ver estes padrões de infância a serem repetidos em adulto. Já agora, por curiosidade, na astrologia, quando temos uma Lua em conjunção, quadratura ou oposição ao Saturno, isso indica-nos que existe aqui, tendo em conta a estrutura de funcionamento do indivíduo, o seu temperamento base, a sua forma de ser, os seus comportamentos, este aspecto iria aqui acrescentar um certo temperamento melancólico, que poderá trazer aqui ao adulto alguma tristeza, algum pessimismo em relação à vida, e lá está. Também aqui estamos a repetir um bocadinho esta tristeza que a criança sentiu lá atrás devido a esta restrição a nível dos afetos, esta falta de conforto emocional e de preenchimento emocional.
temos aqui nós em adultos a repetir os mesmos padrões de infância, aqueles que aprendemos lá atrás durante a nossa infância. Vamos agora ver um outro exemplo. Vamos imaginar que temos aqui uma Lua em conjunção, quadratura ou oposição com Urano. Neste caso, durante os primeiros 4 anos de vida, isto pode indicar-nos que provavelmente houve aqui alguma instabilidade no lar, imprevistos, talvez afastamentos repentinos em relação aos pais ou aos cuidadores. E tudo isto pode ter destabilizado a criança, pode ter criado aqui inseguranças, desconfortos, até dores. Entretanto, a criança cresce e torna-se adulta e é natural que seja um adulto com instabilidades emocionais, com algumas variações de humor. Uma Lua Urano indica-nos sempre uma necessidade de autonomia, de independência. De qualquer forma, neste caso, esta autonomia e esta independência terão seguramente uma parte genuína, mas poderão mascarar aqui também um medo que o adulto pode ter de criar vínculo com os outros, de se ligar aos outros, uma vez que os vínculos lá atrás não correram assim tão bem como seria o desejado. Isto são apenas 2 exemplos, mas sobre este tema muito mais haveria a dizer. Podemos olhar para esta técnica, ou seja, das idades do ser humano, e neste caso, uma vez que estamos a falar sobre a criança interior, sobre a nossa infância, podemos avaliar a Lua e o Mercúrio e perceber, não é? Uma vez que a Lua representa os primeiros 4 anos de vida, ela vai-nos falar sobre este período da nossa vida. O Mercúrio representa dos 4 aos 14. E, portanto, o Mercúrio vai-nos falar sobre esta outra etapa das nossas vidas, onde temos aqui vários anos que ainda fazem parte do nosso período de criança. Então, será importante olharmos para o mapa e verificarmos para cada um dos planetas, verificar em que signo é que em que tanto a Lua como o Mercúrio se encontram. Aliás, aquilo que eu sugiro é que a análise seja feita de forma individual, ou seja, primeiro a Lua, fazermos uma análise o mais completa possível sobre esta Lua e compreendermos e percebermos as histórias, os enredos vividos durante esta época, esta fase da nossa vida, e depois fazer o mesmo em relação ao Mercúrio. Então, devemos sempre ver o signo, obviamente a casa, perceber como é que está a Lua no mapa astrológico, como é que ela se encontra, perceber em que condições a Lua se encontra, qual é que é a sua condição essencial e acidental. E aqui sobre as condições acidentais temos uma série delas. O que eu vos queria dizer é que esta análise da condição dos planetas, onde conseguimos perceber se o planeta está mais fortalecido, mais forte, ou se ele está mais debilitado, é sempre muito importante. Não só nesta análise, mas em qualquer análise astrológica que se faça. Isto porquê? Porque os planetas são peças fundamentais numa análise astrológica. Então, perceber se eles estão dignificados ou se eles estão mais debilitados e perceber em relação à condição acidental. Temos vários tipos de condições, onde cada uma delas conta-nos uma história diferente sobre o planeta e, portanto, o mesmo planeta pode estar dignificado em algumas condições acidentais e noutras mais debilitado. Então, perceber tudo isto e as histórias que cada uma delas nos contam enriquecem muito a análise de qualquer planeta, sendo que cada planeta representa várias temáticas importantes sobre nós e sobre as nossas vidas. Então, isso permite-nos retirar aqui imensa informação e compreender imenso sobre cada episódio, cada vivência das nossas vidas. Por exemplo, aqui, neste caso, queria-vos contar uma história de uma pessoa que eu acompanhei em terapia e que chega até mim e conta-me a sua história de vida, obviamente aquilo que precisava de trabalhar, os seus desafios. Foi muito interessante, de qualquer forma, quando ela saiu e eu fui analisar aquilo que tínhamos abordado, havia aqui qualquer coisa, tinha uma sensação que faltava aqui alguma peça, que faltava aqui alguma informação. Então, eu utilizei esta técnica da idade do ser humano, e olhei para o mapa dela e percebi efetivamente que a Lua, no mapa dela, estava muito forte, estava muito confortável naquele mapa, e sim, os primeiros anos de vida dela foram anos muito confortáveis, muito felizes para ela, mas o Mercúrio no mapa estava muito debilitado. Era um Mercúrio que estava em peixes, portanto exilado e em queda, bastante debilitado, estava retrógrado, numa casa 8, com busto, portanto ali bastante debilitado. O que me fez perceber que o período dos 4 aos 14 anos teria sido um período com bastantes desafios, um período
bastante diferente, obviamente, dos primeiros 4 anos de vida. Só que ela não me tinha falado sobre nada de desafiante durante este período. Então foi muito interessante perceber isto, porque numa sessão seguinte eu trouxe este tema, obviamente no sentido de a ajudar, e foi muito interessante porque ela ganhou aqui consciência, recordou uma série de situações que estavam esquecidas, que tinham sido reprimidas, lá está, foram momentos desafiantes, houve aqui muitos desafios, houve perdas, houve questões aqui que não foram nada fáceis para ela e que ela tinha reprimido. Com esta técnica podemos trazer tudo isto, vá lá, à superfície, ou seja, ganhar consciência de tudo isto, trabalhar todas estas cargas emocionais, o que foi muito libertador e muito transformador para ela. Eu agora quero então trazer-vos aqui um caso real, um mapa, onde vou procurar aqui abordar um bocadinho estas técnicas que falámos neste mapa. Então, neste mapa temos a casa 4 a iniciar com o signo de Peixes, o que nos indica um lar emocional. Quando vejo água na casa 4, eu faço logo a seguinte questão: será que as emoções vividas neste lar foram emoções que preencheram, que fortaleceram, que trouxeram bem-estar? Ou será que temos aqui emoções um pouco mais pesadas e que podem ter fragilizado? Eu, quando ensino estes temas aos meus alunos, eu costumo dizer sempre que, atenção, nem toda a água nutre, e é importante termos sempre isto presente. Olhando aqui para esta casa 4, verificamos que temos logo aqui um Quiron no início da casa, o que nos indica aqui já algumas dificuldades. Temos aqui um Quiron no signo de Peixes. Indica-nos sempre alguma desvalorização que a criança pode ter sentido, aqui provavelmente uma ausência de afetos, de vínculos, alguma solidão, o que não foi fácil para ela. Já agora, tendo aqui Peixes nesta casa 4, posso-vos dizer que era um lar muito caótico, era um lar onde as coisas não estavam definidas, bem definidas, ela nunca sabia com o que é que poderia contar, havia ali muita desorganização, muita falta de estrutura. Efetivamente, os pais trabalhavam bastante, e já irei falar um pouco sobre isto, e consoante os dias de trabalho, tanto se jantava mais cedo como mais tarde, tanto um dia corria de uma maneira como corria de outra, e ela nunca sabia muito bem como é que as coisas iriam funcionar. Se olharmos aqui para o regente desta casa 4, e a mim faz-me sobretudo sentido usar aqui as regências tradicionais, verificamos que temos o Júpiter, que é o regente de Peixes, no signo de Caranguejo, numa casa 8. Ou seja, portanto, o regente também no signo de água, não é? Temos aqui bastante água, o que nos pode indicar que temos aqui um núcleo familiar mais fechado, que pode ter havido aqui, ainda para mais no signo de Caranguejo, uma super proteção que para ela pode ter sido asfixiante e sufocante como foi. Porquê? Temos aqui uma lua em fogo no signo de Sagitário, uma lua que tem necessidade de expandir, de ir à descoberta, de experienciar coisas diferentes, ainda para mais numa casa 1. E, portanto, ela sentiu esta super proteção muito desconfortável e muito asfixiante. Tendo o regente da casa 4 numa casa 8, isto indica-nos que podem haver e haviam ali segredos no lar, haviam temas que não se falavam, que não se abordavam, mas que se sentia, ou seja, haviam ali temas que pareciam ser temas tabus, que não eram abordados, mas que se sentiam no ar, e portanto, muitas vezes o ar ficava assim muito pesado. Por outro lado, eram pais muito ansiosos, sempre muito preocupados com ela. E, na realidade, na altura, isso criava-lhe muito desconforto em criança, mas depois, mais tarde, quando trabalhámos tudo isto, ela ganhou consciência que, pelo facto dos pais estarem sempre muito preocupados com ela, que ela sentia que os pais não confiavam nela, que achavam que ela não era capaz. E isto também não ajudou e contribuiu para que a autoestima dela ficasse mais fragilizada. Indo aqui muito, lá está, ao encontro aqui deste Quiron também, nesta casa 4. Temos aqui na casa 4 um Saturno em Carneiro mais debilitado, o que indica que temos aqui um lar com muitas responsabilidades, com trabalho, com tarefas, um lar mais austero, também com mais secura emocional, e na realidade temos aqui pais que trabalhavam muito, ou seja, eles tinham uma mercearia muito perto de casa, portanto na mesma rua onde viviam,
E esta criança, durante os primeiros anos de vida, estava sempre com os pais, ou em casa ou na mercearia. Portanto, o tema das tarefas, o tema das responsabilidades, estava sempre aqui muito presente. Este Saturno rege o signo de Aquário, temos em conta a regência tradicional, e temos Aquário a iniciar esta casa 3. E a casa 3 também é a casa do meio próximo, da vizinhança. Tanto ela como os pais estavam sempre ou em casa ou então iam para a mercearia. E, portanto, estavam sempre ali pela vizinhança. Portanto, o tema da vizinhança estava sempre aqui muito presente. Este Saturno traz para a casa 4 este tema. Quem é que há a mercearia? Eram os vizinhos. Este Saturno também rege o signo de Capricórnio e temos nesta casa 2 a iniciar em Capricórnio. Portanto, este Saturno também traz para o lado os temas da casa 2. Temos aqui o dinheiro como um tema da casa 2, os bens, portanto, os bens móveis aqui representados, e a verdade é que ela via sempre muito os pais a fazerem a gestão financeira, como é que correram as vendas hoje, qual foi o lucro, o que é que temos que comprar, que ganhos temos. Portanto, o tema do dinheiro, o tema, vá lá, dos negócios, era um tema sempre muito presente ali no lar. Também temos aqui, nesta casa 4, Vênus, aqui também em Carneiro. A Vênus em Carneiro está muito debilitada e traz-nos aqui uma vivência dos afetos de forma mais brusca, que lhe causam desconforto. Esta Vênus rege o signo de Touro e temos esta casa 6 a iniciar em Touro. E, portanto, traz aqui também para este lar as tarefas do dia-a-dia, as responsabilidades, o trabalho do dia-a-dia. E lá está, ela estava sempre com os pais, quando eles estavam a trabalhar, ela estava no seu local de trabalho, que tem a ver aqui com a casa 6. Esta Vênus também rege o signo de Balança e temos nesta casa 11, Balança a iniciar a casa 11. Ou seja, que traz-nos aqui para esta casa 4 os temas da casa 11, onde temos aqui os grupos e os amigos. Na realidade, temos aqui uma família que era muito fechada, que vivia muito no seu próprio núcleo, portanto, que estava sempre ou em casa ou então ia para a mercearia, para o seu local de trabalho. Então, estes amigos, na realidade, eram os vizinhos que iam às compras e com quem, pronto, que eram conhecidos e com quem havia ali 2 dedos de conversas, mas também nada mais do que isso. O que também conseguimos perceber aqui, que temos uma família que também tinha alguma dificuldade em estabelecer vínculos, estava muito fechada no seu próprio mundo. Se olharmos aqui para a Lua faz uma quadratura com este Saturno, o que vai reforçar esta ausência de afetos, esta secura emocional que ela sentia, e também faz uma quadratura com Urano, o que também reforça esta sensação de alguns imprevistos, esta sensação dos pais mais afastados, de pais pouco disponíveis para ela, segundo o seu olhar de criança. Se nós olharmos para o mapa e olharmos aqui, por exemplo, para o regente do ascendente, verificamos que é o mesmo Júpiter, temos um ascendente no signo de Sagitário, então o seu regente é este mesmo Júpiter que está numa casa 8, ou seja, é o mesmo Júpiter que rege esta casa 4. E, na realidade, ela, quando chega até mim, vem extremamente ansiosa, muito nervosa, com muitas ansiedades. Portanto, temos aqui alguém que está a repetir estes mesmos padrões de infância na sua vida adulta, nos seus comportamentos, nas suas posturas, na sua forma de estar e lidar com os outros, que na altura não tinha muita consciência disto. Se nós olharmos aqui para esta casa 7, verificamos que temos aqui o signo de Gêmeos, casa 7 enquanto relacionamentos amorosos, e verificamos que Gêmeos, numa casa 7, Gêmeos, portanto, é um signo mais ligeiro, mais leve, mais superficial, mais mental, o que nos pode indicar aqui relacionamentos também mais superficiais, mais ligeiros. E o regente desta casa 7 é este Mercúrio que está aqui em Peixes, muito debilitado, muito fragilizado, retrógrado e combusto com este Sol. Portanto, está uma conjunção com o Sol, portanto, a uma distância aproximadamente de 1,5 graus, portanto, aqui uma grande combustão. Ou seja, isto indicava aqui uma relação familiar. Ela casou-se
com o seu parceiro, mas a relação era uma relação muito complicada, muito difícil. Portanto, o seu parceiro era alguém sempre muito distante, ela sentia-se muito sozinha na relação com ele, era alguém que vinha ali sempre com cargas emocionais muito pesadas para a relação, que a fragilizavam, que a fazia sentir-se muito desconfortável e muito fragilizada e que a faziam sentir-se também muito desvalorizada. Ou seja, temos também aqui, nesta relação amorosa, que depois mais tarde ela resolve terminar a relação, mas temos aqui uma repetição dos mesmos padrões de infância. O distanciamento, a desvalorização, o desconforto emocional, a solidão dentro da própria relação aqui vivida. Muito mais haveria a dizer sobre este mapa, eu apenas quis aqui pegar em alguns pontos, mas obviamente que com a astrologia podemos chegar muito mais longe, perceber aqui a relação com os pais, o pai e a mãe no mapa e por aí fora há muito mais aqui a acrescentar. De qualquer forma, o que falámos foi bastante interessante e importante. Queria só dizer-vos também que nós não nascemos numa família por acaso, nós nascemos naquela família que é a família ideal, que nos vai trazer as experiências que precisamos de viver, que precisamos de trabalhar, que nos vai trazer aquelas lições que precisamos de aprender de forma a percorrermos o nosso percurso evolutivo. E para terminar, gostaria que olhássemos aqui para o mapa noutra perspectiva. Temos aqui a casa 4 enquanto o ambiente familiar de infância, as nossas raízes, aqui a casa 10 enquanto os nossos objetivos de vida, também a realização e a carreira. E, portanto, podemos ter aqui um percurso, não é? O nosso percurso de vida, vá lá, aqui simbolicamente representado, e podemos colocar aqui uma árvore que nos representa, onde temos aqui as raízes da árvore que estão debaixo da terra e que simboliza todas aquelas memórias, aquelas vivências esquecidas, também do nosso mundo de infância, dos nossos primeiros anos de vida. E depois temos a copa da árvore com os seus frutos. E lá está. Quanto mais ganharmos consciência das nossas raízes e quanto mais as trabalharmos, mais elas vão fortalecer e, portanto, melhores frutos iremos ter. E, para concluir, gostaria só de trazer aqui mais uma frase aqui do Jung, que nos diz que, assim como a árvore extrai a sua força das raízes invisíveis sobre a terra, a nossa consciência fortalece ao integrar os aspectos ocultos do inconsciente. Estou agora disponível em ouvir as vossas dúvidas e questões que possam ter sobre aquilo que partilhei hoje convosco. Muito entusiasmada em ouvir as vossas perguntas, partilhas. Vamos conversar? Muito obrigado, Isabel. Realmente foi muito esclarecedor esta pequena meia hora, um bocadinho mais de meia hora hoje, pronto, mas pá, com este tema não é possível ser só meia hora. Muito obrigado. Vamos aqui mandar os coraçõezinhos. Obrigada, Isabela, Muito obrigada. obrigado, Luís, e Isabel. agora? Espera aí, vou pôr um coração também. E ainda por Ok. cima é um tema tão querido para tantas pessoas, não é? Que espero que ajude imenso, porque toda a gente tem a sua criança interior, às vezes um bocadinho desprezada, não é? Temos que cuidar da nossa criança interior. E já Luís, temos vamos aqui então perguntas. dizer Já temos aqui que. algumas pessoas para fazer algumas perguntas. Sim, já Portanto, vamos a isso. É a seguir, na tertúlia. Vamos só espicaçar quem está a ver este vídeo e ainda não é astrolosófono. Luís, o que é que tem que fazer? verdade. Pronto. É apenas mandar um e-mail para astrolosofonia@gmail.com. Deve estar aqui alguns aqui E em já cima. está. Nós vamos responder, nem Eu quero sempre. ser membro. E estará cá e pode fazer perguntas e podemos. A tertúlia acaba. É a minha parte favorita. Podemos não responder logo, mas a ideia é que receba sempre todos os meses o link. Temos um grupo do WhatsApp e temos um grupo de Telegram muito vivo, não é, Luís? Uhum. E é muito fácil estar aqui connosco. A verdade é, nós facilitamos ao máximo porque nós queremos que esteja aqui connosco, não é, Luís? Nós queremos ser gigantes e trazer a astrologia na língua portuguesa para o mundo. E é isto, amigo. Obrigada, Isabel, Muito e obrigado. até para a próxima tertúlia. Bye. Vamos cortar agora, é só para exclusivos, só para os Ó. privilegiados. Olha, temos aqui já aqui umas perguntas. Vamos iniciar.